O espírito, no momento da concepção, como você falou, ele se une, né, célula a célula, ao corpo humano, e começa a esse desenvolvimento evolutivo da vida. E isso várias e várias vezes, durante infinitas vezes. E depois, quando ele desencarna, ele continua sendo um espírito como nós espíritos encarnados. Não tem nada de sobrenatural, que nem as pessoas pensam, que é fantasma que vem assombrar. Tanto o espírito encarnado como desencarnado, ele é a mesma coisa. Uhum. Né? Não quer dizer que ou porque ele desencarnou ele vai virar santo, ou ele vai virar fantasma, né? Vai virar uma pessoa boa, vai virar pessoa má, não tem nada disso. E é tudo isso que as pessoas têm, todos estes medos e preconceitos que as pessoas têm nas suas mentes por falta de conhecimento. E eu acho que as pessoas não procuram conhecimento enquanto não perceberem que esse conhecimento pode lhes ser útil para as suas vidas. E vai ser assim, enquanto a pessoa não procurar entender isso, ela vai ter medo. Eu também tinha esse medo antes. Eu também tinha esse medo antes e depois deixou de ter porque, lá está, o conhecimento tira o medo de fora de nós. O medo deixa de fazer sentido quando nós conhecemos, sabemos como as coisas se passam. E outra coisa, o espírito, ele não entra no nosso corpo. Nós só temos um espírito. E o espírito, dizer que o espírito ocupa nosso corpo, dois espíritos ao mesmo tempo, isso é impossível. Porque o espírito, quando ele, na hora do momento da concepção, né, ele se junta no nosso corpo, existe todo um processo. Agora, dizer que o espírito está possuindo o teu corpo, assim, não existe isso. Não existe essa possessão. Você pode estar sendo obsidiado, entre aspas, pensamento a pensamento, mas não corpo a corpo, isso não existe. Ok, portanto, pode ser apoquentada por pensamento, mas não por ter um espírito a ocupar o teu corpo, certo? Não, isso não. Ok. E isso, estudando o ectoplasma, dá para entender bem. E aí é que é a questão técnica fundamental. É a mediunidade e o ectoplasma. É que a união, parece que, segundo eu ouvi dizer, e tu vais-me poder confirmar, penso eu, o ectoplasma tem aqui um papel fundamental na união entre o espírito e o corpo, certo? Porque assim, sabe, Rui, o corpo, ele tem o seu perispírito, né? Uhum. O perispírito é que faz essa interseção entre o espírito e a matéria. O espírito, que eu digo, o desencarnado e o encarnado. É esse perispírito que faz essa ligação entre os dois. E esse perispírito, ele é uma matéria, ele é semimaterial, uma semimatéria. Uhum. Porque o espírito, ele precisa da matéria para fazer esse contato físico. Uhum. Sem o perispírito. E o próprio espírito desencarnado, ele também tem perispírito. Então, é de perispírito para perispírito, você entende? É tudo muito complexo, não é assim. Exato. Em poucas palavras que dá para explicar, sabe? Exato. O que eu aprendi, assim, são uma... Isto exige um estudo sério e prolongado e aprofundado. Mas a questão aqui essencial, em que é que o conhecimento espiritual pode ajudar as pessoas a terem uma vida melhor? Se tu não tens conhecimento, que tens uma vida eterna, se tu não tens conhecimento do que se passa após a morte, ou se passa alguma coisa após a morte, se para ti tudo começa com o teu nascimento e acaba com a tua morte e não há mais nada, por que razão tu não serás uma pessoa materialista, má para as outras, mesquinha, tudo isso? Certo? Certo. Mas se você pensa que vai acabar tudo a hora que você morrer, por que então você não faz tudo que é de bom para você? Você vou morrer mesmo, então tanto faz. Não é bem assim, né? Pois, mas o que se passa com as pessoas materialistas normalmente,
ou não acreditam na vida após a morte e na vida eterna. Normalmente não acreditam. E há outras que são ateus e não acreditam nem deixam de acreditar, por isso simplesmente não querem saber nada. E por que elas têm medo de morrer, então? Precisamente porque são ignorantes nesta matéria, porque tu tens medo de tudo aquilo que ignoras, tudo aquilo que não conheces. Não, mas se elas têm medo de morrer, é porque elas acreditam que tem alguma coisa depois, senão não teriam medo de morrer, acabou. Não pode não ser assim, é que elas têm medo de morrer porque pensam que depois não há mais nada. E como depois não há mais nada, mas estamos a falar de medos, os medos não são racionais, não é algo que se possa compreender de forma racional, o medo é irracional. Estas pessoas têm medo da morte porque para elas após a morte não há mais nada e portanto elas têm esta única oportunidade de fazerem tudo o que quiserem e bem entenderem, e se não fizerem agora nunca mais poderão fazer, e é isso que lhes faz medo, tanto medo de morrer, porque para elas, se não fizerem agora, nunca mais terão outra oportunidade. E então têm medo de morrer. Mas depois tem outra questão, é que não se preocupam em instruir sobre esta área. E aqui, mais uma vez, a atitude delas não é racional, mas é assim que elas se comportam. E então viram-se completamente para a matéria, desenvolver riqueza material, fazer... Porque é que elas não hão de ser más ou egoístas se após a morte não existe nada, se não existe um ver, um sentir do que nós fizemos aos outros e do que os outros nos fizeram, se não existe um arrependimento, se não existe uma promoção ou um castigo, por que razão elas vão se preocupar em ser boas para as outras pessoas? As pessoas que não acreditam numa vida após a morte, elas não se preocupam com o seu próximo, porque elas pensam no lado material, elas não se preocupam em fazer o bem, né, entre aspas. Elas se preocupam mais consigo mesmas, elas não se preocupam em... porque elas sabem que se não existe nada depois, por que elas vão se preocupar em cultivar alguma coisa de bom aqui, vão se preocupar com a evolução espiritual, se isso não vai importar para depois. Então elas vão querer aproveitar o agora. Exato. E não, né? Exato. Eu acho que é isso. Concordo contigo. Ok, Cirlei. Por hoje já está um podcast bastante longo. Eu gostaria de te agradecer imenso pela tua participação. Foi um prazer enorme para mim ter-te aqui a falar comigo sobre estas questões do espiritismo. Muito obrigado. Obrigada a você.